Giz, né? Bom, agora sim, então, bom dia a todos. Vamos dar sequência aí aos nossos seminários de tecnologias digitais no setor de óleo e gás. Hoje a gente tem a satisfação de receber a doutora Admiro Sec, professora de Engenharia Química aqui da COP, que vai nos fazer essa apresentação sobre gêmeos digitais. Muito obrigado, Admiro. Admiro que também faz parte aí do nosso PRH, né, do Comitê Gestor. Então, vamos apresentar hoje aí. Muito obrigado, Admiro. Por favor. Ok, Alexandre, obrigado aí pelo convite, de participar aí dessa disciplina do PRH, né? Divulgar aí as atividades aí dos membros aí que participam do PRH, muito importante, né? Para vocês conhecerem o que cada um está fazendo em suas áreas, né? Tá? Bem, aí eu trouxe aqui para a gente conversar um tema que a gente tem trabalhado bastante, né? Que é o uso aí dos digital twins, né? Dos gêmeos digitais em aplicações de otimização em tempo real de processos, né? Processo aqui, especialmente processo da indústria química, petroquímica, né? Ou especialmente de óleo e gás, aí, que a gente está tratando, né? Nesse PRH. Então, vou trazer também alguns exemplos, inclusive exemplos reais que a gente aplicou na indústria, né? Com resultados reais, né? Também para mostrar essa implementação em tempo real, não é simplesmente acadêmica, né? Então, é uma implementação em tempo real mesmo, tá? Com exemplos, tá? E aí o uso dos digital twins aí para fazer esse papel aí de um exemplo de aplicação aí dos digital twins, tá? Além de vários outros exemplos, aí depois no final eu ilustro mais alguns outros exemplos aí de digital twins, só para enumerar alguns outros, tá? Bom, eu sou do programa de Engenharia Química da COP. Certo? A gente tem um grupo de pesquisa aí trabalhando no laboratório LADES, né? O LADES fica no bloco H, ali na I-135, em frente ao quilowatts. Tá? Tem uma das salas, né? Depois tem outras duas salas que é mais complicado de chegar, né? Que é lá atrás do bloco E, atrás do bloco E tem o bloco I, atrás do bloco I tem o bloco K, atrás do bloco K tem um prédio onde tem mais uma parte do laboratório, né, que é o núcleo de biocombustíveis e derivados de petróleo. Nós temos um pedaço do laboratório lá também. Tá? Então, se quiser visitar também, né, o pessoal já está no modo presencial lá, vocês vão ver os trabalhos sendo realizados. A gente também faz parte do grupo de pesquisa da UFRJ, chamado PSE-UFRJ, né? PSE vem de Process Systems Engineering, né? Traduzido para o português seria Engenharia de Sistemas de Processos. Vou comentar brevemente o que isso é definido aí no contexto da nossa área. Tá? Bem, então, esse é o sumário dessa apresentação de hoje, né? Uma breve introdução aí sobre esse tema de otimização em tempo real. Eu falei, né, um breve comentário sobre o que é a área de engenharia de sistemas em processos, ou PSE, né, Process Systems Engineering. Os conceitos aí rápidos de gêmeos digitais para entrar no problema da otimização em tempo real, né? Falar de diferentes formulações aí de otimização em tempo real, né? Falamos de alguns métodos de resolução, formulação de diferentes tipos de problemas. E depois um exemplo de aplicação aí da indústria química e os resultados aí dessa aplicação. Tá? Vou finalizar aí com alguns comentários. Tá? Vocês estão me ouvindo bem? Sim? Sim. Tá, então, pessoal, isso como é uma parte de uma aula, assim diria, né, dentro desse intervalo que a gente tem de 10 a meio-dia, né? A minha apresentação, imagina que vai durar cerca de 1 hora, um pouquinho mais, mas a gente tem esse tempo aí para conversar bastante, então se vocês quiserem parar a apresentação a qualquer momento, né, para ficar um pouco mais dinâmica essa apresentação, né, discutir alguns assuntos mais específicos, fiquem bem à vontade, tá? Não é uma coisa, só perguntas no final, não, isso é para dar essa dinâmica melhor aí na apresentação, tá? Então fiquem bem à vontade para parar a qualquer momento. Tá? Bem, então, aí para motivar essa questão da aplicação, tá? Quando a gente está falando aí de processos, aí principalmente da indústria química, né, da indústria de óleo e gás, tudo, a gente tem uma grande potencialidade aí de formular problemas de otimização em tempo real, aí, né?
por exemplo, para atender às especificações de qualidade dos produtos que estão sendo produzidos nessa planta, né? Essa planta geralmente tem muita variação aí da qualidade da carga, né? da alimentação dessa planta. Imagina aí uma refinaria, né? Onde recebe, toda hora está recebendo petróleo aí de diferentes fontes, né? Diferentes localidades, né? Então tem muita variação das suas propriedades aí na entrada, aí na porteira de entrada dessa planta. Então, essa planta tem que se adaptar para lidar com essas diferentes matérias-primas, né? Tá? Tem também, frequentemente, mudanças aí de regulamentações, seja na própria especificação das propriedades desses produtos que devem ser entregues ao mercado, seja nas regulamentações ambientais, de emissões líquidas, emissões aéreas, emissões sólidas, né? Então, tem regulações que têm que ser atendidas, né? Tem problemas operacionais, né, de parada de funcionamento por algum problema aí de falhas de equipamentos ou falha de suprimento aí de energia, de água, de vapor, né, que são necessariamente considerados como utilidades, né, dessas plantas de processamento, né? O próprio degradação dos equipamentos, o uso dos equipamentos, né? Um trocador de calor, por exemplo, que vai tendo incrustações, então vai perdendo a sua capacidade de troca térmica, né? Bombas que vão se degradando, e outros equipamentos mais sofisticados, como reatores, né? Cujos catalisadores vão desativando. Então, a planta ela é dinâmica também, né? Ela muda aí as características, né? E equipamentos que falham, né? E a operação tem que sempre tentar tirar o máximo proveito disso tudo, né, para, né, ter a maior produtividade, né, certo? E principalmente que tem uma competição muito acirrada pelo mercado, né? Tá? Então, nota que tem uma grande quantidade aí de potenciais para formular problemas de otimização, tá? Então, para manter ou aumentar essa produtividade, essa lucratividade do processo, a gente tem que, né, trabalhar e formular esses problemas de otimização, né? Sair daquelas práticas usuais só de manter ela operando naquela condição em que foi projetada ou perto daquela condição, né, sem tirar o máximo proveito dela, tá? Então, essa é uma das motivações aí da otimização de plantas, né? Tá? E quando a gente fala em implementação prática aí dessa otimização em plantas industriais, isso geralmente segue uma hierarquia aí de etapas, né? Você tem lá o processo, né, o chão de fábrica, né, chamado aqui processo, né? Em cima dele tem todo o que a gente chama de controle regulatório, né, que é aquilo que vai estabilizar aquela planta, manter ela operando estável, né, naquelas condições foi projetada, certo? Geralmente formulado aí com controladores PIDs, né, controladores clássicos aí para manter essa planta regulada, tá? Eu acho que vocês estão tendo um ruído de fundo aí grande, porque a minha sala aqui é vizinha de outra sala que as paredes são muito finas, tá, gente? Eu não consigo evitar, tá? Mas espero que não atrapalhe muito a aula. Aqui tá legal, cara. Tá ótimo, que bom. O filtro aí do Google Meet está funcionando, tá? Bom, acima dessa camada regulatória, a gente tem também aí uma chamada aí de controle avançado, né? Essa camada de controle avançado, ela procura auxiliar, né, essa camada de controle regulatório para levar a condição operacional para aqueles valores desejados, né, programados para serem operados, né, com uma estratégia que leva em conta as interações entre as várias unidades de processamento. Então, a gente aí já está falando em controle multivariável, né, um controle que tem um problema de otimização interno inerente, né, um controle que tem uma capacidade de predição, por exemplo, né, num certo horizonte, para levar essa planta para aquela condição desejada, né? E que é essa condição desejada? É uma condição que vem lá das camadas superiores, né? Olhando lá de cima para baixo, né, tem geralmente uma planta, ela tem um planejamento de produção, tá, que vai depender aí das condições de mercado, né, as demandas e ofertas dos produtos e matérias-primas, né? Então, toda uma planta que se preze tem esse planejamento aí de produção a médio e longo prazo, né? Isso, em termos operacionais, se traduz aí numa programação de produção, né? Como é que eu vou, dentro de um certo período, semanal, mensal, aí como é que eu vou fazer, então, essa programação de produção para gerar os diferentes produtos que o mercado está demandando, né? Então, esses são esses objetivos lá em cima, no planejamento e programação, né? Pode ser tratado também como um problema de otimização aí, mais macroscópico, aí, levando esses aspectos de mercado e depois os aspectos eu tenho várias unidades operacionais, uma planta
uma refinaria no sul, outra no sudeste, e aí outra no nordeste, como é que eu distribuo a produção em cada uma dessas refinarias para atender todo esse mercado, né? Então, essa programação de produção também depende da disponibilidade das unidades integradas ou não, tá? Então, isso dá os objetivos para a planta em si propriamente dita, né? E essa planta, então, eu tenho que, dado esses objetivos, essa programação de produção, né, eu tenho que saber como fazer essa receita, né, de maneira da melhor forma possível, tá? E aí isso se traduz, então, em também um problema de otimização, numa janela mais estreita, né, seria dentro daquela janela operacional, né, para levar a esses objetivos aí da programação de produção para atender o planejamento que foi feito. Tá? E é nessa etapa aí que eu quero discutir, com vocês, né? A otimização em tempo real ali, né? Porque é no tempo de operação da unidade, tá? E essa operação em tempo real vai passar para os níveis mais abaixo, né? Esses objetivos de controle, quais são as condições que a planta deve operar, né? E então a camada de controle avançado vai procurar conduzir a planta para aquelas condições ótimas definidas nessa camada de otimização, e aí vai levar e dar os alvos, os set points lá para os controles regulatórios para a planta se mover para aquela direção, né? Então, essa hierarquia toda aqui é muito comum aí nas plantas químicas, né? Aquelas que estão mais bem instrumentadas, né? E aí a gente está falando aí de, geralmente, essas grandes empresas, né? Aqui no Brasil, tipo Petrobras, Braskem e outras empresas aí que têm condições de aplicar todo esse caminho, né, de operação. Tá? Então, vamos dar um zoom aí nessa parte de otimização em tempo real, né? Para fazer isso de maneira bem feita, né? Essa otimização em tempo real vai precisar uma descrição muito acurada dessa planta como todo, desse processo, né? Precisa ter modelos matemáticos, ou dinâmicos ou estacionários, por isso que existe otimização em tempo real estacionária, né? Em estado estacionário, existe otimização em tempo real dinâmica, né? Onde eu levo as características dinâmicas em conta. Mas, de qualquer forma, eu preciso de um modelo acurado aí que seja fiel à planta, né? Certo? Para isso, né, lembra que eu comentei antes, né, que alguns equipamentos vão se degradando com o tempo, né, incrustações vão surgindo, né, catalisador vão desativando. Então, aquele modelo que eu construí inicialmente, vamos supor lá na etapa de projeto da unidade, aquele modelo não vale mais, né, ele vai perdendo a fidelidade aí da planta. Então, eu preciso estar constantemente atualizando esse modelo, né? Uma atualização, um ajuste em linha, né? Com medidas vindo da planta, né? E aí resolvendo, então, com esse modelo atualizado, esse problema de otimização para levar isso para todas as unidades e suas camadas lá de controle avançado, né? Esse APC aqui é o controle avançado, né? Que pode ser várias unidades de controle avançado para diferentes partes de uma planta como um todo, né? Tá? E para montar esse problema de otimização, né, eu recebo informações dessas camadas de controle avançado, né, quais são as condições atuais de operação, quais são os limites operacionais que eu tenho, né, porque eu não posso, por exemplo, aumentar a capacidade de bombeamento lá de um equipamento se a minha bomba não tem capacidade para tal, né? Então, tem os limites operacionais das diversas etapas que são restrições para esse problema de otimização, né? Isso vem, né, dessas camadas inferiores, né? E dados também, dados medidos lá da planta, né, do sistema de informação. Geralmente essas plantas, né, elas têm lá um sistema de armazenamento de informações, de coleta de informações, né, são softwares aí de historiadores, né, que ficam armazenando as informações, né, sejam informações medidas diretamente em planta, sejam informações medidas em laboratório, analisadores em linha ou em laboratório. Essas informações todas vão alimentar esse modelo, né? Certo? E aí, com a solução desse problema de otimização, o resultado disso vão ser as trajetórias de referência para essas camadas de controle. Está tudo integrado, né? E aí vem aquele conceito, né, de Digital Twin, né? O Digital Twin não é simplesmente uma planta virtual, né? O Digital Twin é aquele modelo que descreve a planta, mas ele está integrado nos dois sentidos, né? Ele recebe dados de planta, né? Seja dados do sistema de informação, seja dados do próprio sistema de automação, né? E aí ele usa esse modelo, né, para resolver um problema de otimização e depois devolve o resultado, né, em tempo real lá para a planta para ela mudar suas condições, né, e levar lá para o ótimo desejado, né? Tá?
Certo? Então, é disso que eu vou tratar aqui com vocês, então, nessa seminário, nessa apresentação, né, e como isso é formulado. Bem? Bom, além disso, né, a gente tem aí no laboratório, né, no LADES, em parceria com outras universidades aqui no país, né, além da COP, a Federal do Rio Grande do Sul, a USP, a UFBA, a UFSCar e outras que tiveram alguma contribuição, né, com apoio da FINEP e de várias empresas, né, a gente está aí desde os anos 2000, né, mais de 20 anos, né, desenvolvendo um ambiente, né, de simulação, otimização e controle de processo. Né? A gente tem esse projeto ALSOC, que a gente corre desde 2000, né, dos anos 2000, né, tá? E um dos produtos desse projeto, né, é um simulador de processos, né, chamado ENSO, né? ENSO, a sigla vem Environment for Modeling, Simulation and Optimization. Tá? Vou falar mais um pouquinho desse simulador mais adiante. A gente tem desenvolvido muitas dessas aplicações de digital twins, né, aplicações em tempo real, tendo como base essa ferramenta aí eu diria assim, um simulador nacional de processos químicos, né, que é totalmente desenvolvido no país aqui, em concorrência com outros simuladores comerciais que existem, e ele tem várias capacidades aí de uso que esses simuladores comerciais não dispõem. Tá? Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre ele mais adiante. Tá? Na verdade, mais adiante é logo aqui. Algumas características dele, só para ver o porquê que ele está sendo usado nos exemplos que eu vou comentar aí, de aplicações industriais. Né? Ele é um ambiente aí que tem a modelagem orientada a objetos, tá? Não é programação orientada a objetos, é modelagem orientada a objetos. Né? Aqueles conceitos lá de herança, né? que existe na programação orientada a objetos, e composição, né? Ele tem também todo o recurso de diferenciação automática, diferenciação simbólica implementado dentro dele, né? Para, quero fazer o cálculo de uma matriz jacobiana, né? Esse cálculo é feito de maneira analítica, né? Via a diferenciação automática ou simbólica, né? Dependendo do tipo de aplicação que eu quero. É um software que também faz a conversão aí automática de unidades de medidas, né? Então, como eu tenho um ambiente de modelagem, né? Um usuário novo aí que vai construir seus modelos matemáticos, né? Para saber se o equacionamento está consistente. Né? Uma das formas de verificar se o equacionamento está consistente se toda a equação é consistente em termos de unidade de medida, né? Então, como isso é checado automaticamente, ele já vai informar erros ao usuário, né, erros de sintaxe, erros de programação, de construção de modelo, porque está violando aí as conversões de unidades. Tá? Trata de problemas de índice elevado, para quem conhece sistemas dinâmicos, né, formulado por equações algébrico-diferenciais, né, sistemas dinâmicos formulados por equações algébrico-diferenciais têm alguns problemas de singularidades, né, então essas singularidades, né, são tratadas aí com o conceito de índice de uma equação algébrica diferencial. Né? Então, o simulador, eu diria, é o único simulador dinâmico que consegue lidar com problemas com singularidades de índice elevado, singularidades acima de uma ordem de grandeza. Né? Tá? Então, isso é caracterizado pelo índice diferencial do problema. Tá? Eu não vou tratar desse assunto na apresentação de hoje, mas isso é um assunto que merece só ele por ser em todo um seminário. Ele também faz análise de consistência, né, de graus de liberdade, para ver se o número de equações é igual ao número de variáveis a serem determinadas, o grau de liberdade dinâmico, né, para ver se o número de condições iniciais fornecidas, né, está de acordo com o número de variáveis diferenciais que você tem no problema, isso está relacionado com o índice também daquele sistema, e verificar a consistência da condição inicial, né, se a condição inicial dada, ela realmente atende às restrições algébricas do problema. Tá? Então, isso são diferenciais bastante importantes para a aplicação de solução de problemas complexos. Além disso, a gente tem a questão de manipulação de eventos, né, eventos discretos, ou eventos com condições de estado, né, de variável de estado, ou eventos temporais, né, tá? E, finalmente, a parte matemática com todo o suporte para a álgebra esparsa, para a questão do custo computacional. Tá? Então, isso é só um resumo aí do que dá para ser feito hoje, né, com todo o desenvolvimento nesses últimos 20 anos aí dentro desse software, né, de simulação de processo. Né? Então, a gente pode fazer simulações dinâmicas, estacionárias,
né, otimização estacionária, resolvendo problemas de programação não linear ou programação não linear mista inteira, né, reconciliação de dados estacionária, reconciliação de dados dinâmica, aqui formulado como um filtro de Kalman, né, filtro de Kalman estendido, né, com restrições. Pode fazer análise de sistemas não lineares, né, de construção de diagrama de bifurcações, por exemplo, multiplicidade de soluções, estimação de parâmetros, aquela parte de atualização de modelos que eu comentei, né, então, estimação de parâmetros estacionários ou dinâmicos, né, análise de sensibilidade, ele tem uma conexão OPC, vou falar mais adiante o que é uma conexão OPC, para fazer monitoramento em tempo real ou aplicações em tempo real, né? Além de outras coisas, interfaces aí com o MATLAB, interface com o Scilab, né? E outras interfaces com linguagem de programação, né? E assim por diante, né? O usuário pode acoplar novos métodos numéricos no simulador, então ele é bem aberto nesse contexto. Tá? Tem também, isso é uma interface gráfica do simulador, né? Isso aqui é uma biorefinaria, por exemplo, construída no simulador, né? Então ele tem essa forma de construção via diagrama de blocos, né? Para construir todo um fluxograma de processo, ou também na forma textual, né? De escrever as equações lá de balanço de massa, balanço de energia, né? As equações de conservação e outras equações do problema, tá? Então, esse é o uso do simulador, tá? E aplicações em tempo real, né, que pode ser feita com essa ferramenta, né, a construção de inferências ou analisadores virtuais, né, fazer reconciliação dinâmica, né, com estimadores de estados, monitoramento de processos, testar sistemas, estratégias de controle, fazer aplicações de treinamento de operadores, né, aquela questão de atualização de modelos que eu comentei, e aplicações aí de otimização em tempo real, que é o nosso assunto, e controle preditivo, né, que também pode ser utilizado como modelo interno. Né? Então, note que com a aplicação em tempo real tem muitas aplicações, aí, várias delas aí dentro desse contexto aí de Digital Twin. Tá? Bom, essa interface OPC que eu comentei, né, é exatamente a comunicação com o mundo real. Né? Então, tem a configuração, né, é um mapeamento, né? Você tem um modelo com as variáveis do modelo, que você construiu o seu modelo, você que define suas variáveis no modelo matemático que você quer simular, quer representar, mas depois você tem que fazer um mapeamento dessas variáveis com as variáveis de processo, aquelas que são medidas, aquelas que existem no processo. Né? Então, essa comunicação OPC tem uma interface exatamente para fazer esse mapeamento entre as variáveis do modelo e as variáveis do processo, tá? E aí você tem a solução APC, né, Only for Process Control, né, que é um padrão da indústria, né, para transformar todos os dispositivos de medições, né, de atuações, que conversem entre si. Né? Então, cada um desses dispositivos tem seus próprios drivers de comunicação, padrões de comunicação, né, sinais 4 a 20, né, sinais digitais, analógicos, cada um dos seus equipamentos tem sua forma de comunicar. Né, e aí o padrão APC vem converter todas essas formas numa forma única de comunicação, e aí você tem lá, pode trocar informações entre todos esses dispositivos com as ferramentas de aplicação, lá, aplicação em tempo real. Né, você precisa basicamente um servidor OPC, um cliente OPC, né, e o sistema de aquisição de dados, lá, o SDCD, o sistema SCADA, PLC, qualquer fonte de dados aí que vai coletar essas informações. Né? Então, como essa plataforma de simulação tem seria uma dessas aplicações, né, seria o próprio simulador, tá? Então você pode se comunicar com os dados de planta e fechar o loop, aí, né, ler dados de planta e atuar sobre a planta, né, para fazer a aplicação em tempo real. Tá? Certo? E aí, com isso a gente tem aí um Digital Twin, né? Tem lá o simulador de processos, tem a planta, né? E tem um servidor com esse padrão industrial. Né? Como o simulador tem essa interface com o padrão industrial, né? O OPC, então comunica com o Digital Twin, né? Tem o Physical, né? O Twin aqui, né? E vai fazer a comunicação nos dois sentidos entre eles. Tá? Quando você troca essa planta real aqui, por exemplo, por simplesmente as telas de um supervisório, né, de um SDCD, né, o simulador passa a ser uma planta virtual, tá? Usada, por exemplo, para treinamento de operadores. Né? Então, você vai mexer nas telas lá de operação da planta, mas você está mexendo na planta virtual, não na planta real. Né? Então, isso pode ser usado também, essa estrutura, para simular a planta real, para treinar operadores. Tá? Tá, então isso é sobre
o simulador Enzo e como é que ele entra nesse problema de otimização em tempo real, né? Então, nós temos essa comunicação com dados de plantas, com essa plataforma de simulação que tem sido desenvolvida. Alô? Admiro? Então, eu não sabia se era eu, mas pelo jeito ele travou e perdeu. Pois é, eu sempre fico na dúvida se sou eu que travei ou o cara que travou. Acho que ele travou. Eu vou mandar um WhatsApp para ele aí, né? Vou mandar aqui. Senão o cara continua falando. Ele está falando, outro dia aconteceu isso comigo, falei 20 minutos. Lá para a reitoria. Tá bom, então tchau. Aí, quando eu fechei, não tinha ninguém, só tinha eu. Ele mandou um zap aqui dizendo que travou. Esperar um pouquinho, ele deve retornar. Deu um pico de luz lá e o computador está reiniciando, deve voltar já. Oi, voltei. Estão me ouvindo? Então sim. Oh, gente, que horror. Deu um pico de luz aqui, desligou tudo aqui. As coisas no break não segurou. Estranho. Muito estranho. Deixa eu voltar aqui a apresentação. Um pouquinho aqui, quando eu reinicio, as coisas são um pouquinho mais lentas. Onde foi que eu parei, só para, enquanto eu reinicializo aqui, só para ver até onde vocês ouviram, hein? Alô? Estão me ouvindo? Mas estava falando daquele simulador, estava terminando de falar do simulador lá do ambiente.
Tá, eu já tinha falado de... Você já Integração do APC. Isso, eu já tinha falado do APC, né? Então, era só... Acho que eu já tinha terminado, então, essa parte. Foi só para falar sobre esse desenvolvimento aí que está sendo feito. Então, deixa eu abrir a apresentação de novo aqui. O último slide estava com as camadas com interface com APC. Tá certo, obrigado. Esse é o teste para ver os alunos que estão prestando atenção. É verdade, né, Mara? Eu reprovei, então. A última coisa que eu lembrava é do... Na verdade, o problema eu acho que é mais a memória mesmo. Teoricamente, eu achava que estava vendo. Ó, a apresentação aqui abriu. Abriu, não está abrindo, né? As coisas, parece que os computadores ficaram lentos depois da pandemia. Você não compartilhou tela, não, Osmir? Não, ainda não. Eu estou só botando aqui onde eu parei aqui, só para... Tá. Aqui eu vou compartilhar agora a tela. Argemiro, aproveitando o gap aí, esse OPC é um padrão internacional, né? É um padrão internacional, sim. Usado bastante na indústria, tá? Uhum. Tem uma OPC Foundation, né, que trabalha em cima disso. Tá, esse slide aqui que eu estou mostrando, você já estava com ele ou ainda não? Eu não me lembro desse. Não. Tá, então possivelmente era esse aqui. Foi quando entrou nele. Esse aí. Isso, acho que foi aqui que parou, né? Isso. Tá, isso. Aqui, então, eu já tinha terminado aí a falar do simulador em si, que a gente tem usado para essas aplicações, e aqui, então, seria a arquitetura aí da parte de otimização em tempo real, né, que a gente tem utilizado, né? Então, você tem lá a ferramenta que eu comentei com vocês, né, o Enzo, que ele é um provedor de modelos, né, seja modelo rigoroso, empírico, híbrido, né, reduzido, seja lá o modelo que você implementar dentro desse simulador, tá? Esses diferentes modelos, eles vão alimentar diferentes camadas aí daquela arquitetura de otimização, né? Tá? Ele recebe informações, por exemplo, do processo, né, dados medidos, do sistema de aquisição de dados, né, do Plant Information, né, do sistema PI, ou seja lá, o InfoPlus, qualquer que seja o sistema de informação, né, e aí isso passa por uma etapa aí de pré-processamento, tratamento de dados, né, e tem um conceito de reconciliação de dados. Não sei se todo mundo está ciente do que é reconciliação de dados, né? Mas, em resumo, né, imagina que eu tenho lá as equações de conservação, né, balanço de massa, balanço de energia, tá? E eu tenho os dados medidos, né? Se eu pegasse esses dados medidos e substituísse nas minhas equações de conservação, eles não vão satisfazer as equações de conservação porque tem erros de medida, né? Tá? E reconciliar dados significa você corrigir esses dados medidos de tal forma que ele satisfizesse, atendesse às leis de conservação. Tá? Conservasse massa, conservasse energia, né? Então eu corrijo os dados medidos de forma que eles atendam essas restrições que eles naturalmente deveriam satisfazer, né? Então isso é chamado de reconciliação de dados. Isso é um problema de otimização, né? Eu quero minimizar o erro entre o que o modelo, as leis de conservação estão dizendo e o que os dados medidos estão dizendo, né? Essa diferença tem que ser mínima uma métrica, aí, seja a norma euclidiana ou qualquer métrica que você utilizar, né? Então, esse é um problema de reconciliação de dados, tá? Então, os dados têm que estar reconciliados para serem alimentados num modelo, né? Aí você já reduz esses problemas de medidores descalibrados, algum vazamento que possa ter na planta que você não está detectando, né? Esse sistema de reconciliação de dados pode detectar, né? E aí corrigir esses problemas, né? Isso tudo é importante para fornecer dados bons para aquela etapa de otimização, né? E as etapas de controle também, por exemplo, né? Naquela camada de controle avançado, por exemplo, é muito comum na indústria, né, usar um controle avançado tipo preditivo, né, Model Predictive Control, né, controle preditivo baseado em modelo. Então, baseado em modelo, então ele precisa de um modelo, né, geralmente modelos empíricos identificados com dados de plantas, ou mesmo pode ser modelos baseados na mecanística, nos fenômenos físicos, tá? Então, esses modelos também têm que ser atualizados para serem alimentados aí nesse controle avançado, né?
Precisa também de modelos para fazer analisadores virtuais, né, inferências, né, para algumas variáveis que não são medidas, algumas propriedades que não tem medidor para elas, ou alguma medida que é feita de maneira infrequente, né, por exemplo, uma medida de laboratório que leva muito tempo para ter o resultado, horas para ter o resultado, e eu preciso daquela medida a cada minuto, ou a cada segundo. Então, as inferências também servem para isso, para aumentar a frequência da disponibilidade daquele dado. Tá? Então, ou mesmo uma propriedade que você não tem como medir, né? E é baseada em outras variáveis medidas, você consegue, então, virtualmente medir aquela propriedade. E essas variáveis, então, também vão se alimentar o modelo que você vai utilizar na otimização. Aí o próprio modelo que representa a formulação lá do problema de otimização, né? Aquela que eu comentei, a atualização daqueles modelos para a etapa de otimização, né? Então, essa seria toda a hierarquia aí, daquela estrutura de otimização, e o que o Digital Twin está suprindo essa planta em diferentes camadas. Aí, né? Tá? Então, se tendo uma ferramenta desse tipo, ela pode, então, ser usada nas várias etapas. Tá? A gente já faz isso na aplicações na indústria, né? Na camada de controle avançado, na camada de otimização, né? Seja dinâmico no tempo real. Né? Tem vários exemplos aí de aplicações aí na indústria. Tá? Bem, então, isso foi sobre a motivação aí de por que a gente precisa da otimização em tempo real aí nas indústrias de processos. Né? Tá? O que é, então, a área de engenharia de sistema de processo, né? Ou a área PSE? Né? Então, é uma área bem transdisciplinar, né? Que envolve várias especialidades, né? Com esse foco, né, de o projeto de uma nova unidade, né, a operação dessa unidade, né, geralmente são sistemas complexos, né, e focando, né, no desenvolvimento de aplicações, de métodos de modelagem matemática, né, para simulação, otimização, métodos computacionais para resolver esses modelos em problemas de otimização, projeto, monitoramento, controle, né, otimização desse processo. Né. Então, o estudo está dentro do contexto dessa área chamada PSE. Se alguém tiver um pouco mais interessado em ver exemplos de aplicações, eu coloquei aqui um link que está no site lá da Associação Brasileira de Engenharia Química, onde tem os anais aí de um congresso recente que a gente organizou aqui na COP, né, em 2019, e tem vários exemplos aí de aplicações nessa área, tá? Estão lá disponíveis para acesso público. Bem, então, nessa área de engenharia de sistema de processos, o PSE, a gente faz uso dos CAPEs, né? Computer Aided Process Engineering, né? São as ferramentas e aplicações para resolver esses vários problemas aí que eu mencionei, né? Então, o coração disso tudo é um modelo, né? Um modelo do processo, do equipamento, de toda a planta, né? Tendo um modelo que descreva essa planta, e com esse modelo, tendo ferramentas computacionais, ferramentas de simulação, de análise de sensibilidade, de otimização, reconciliação de dados, estimação de parâmetros, né, integradas com esse modelo, né, você tem essas ferramentas para uma variedade enorme de aplicações na área de PSE. Tá? Aqui está listado algumas aplicações, né, como projeto de processos, né, projeto de produtos, né, projeto de estruturas de controle, monitoramento, estudo de análise de partidas e paradas de plantas, otimização em tempo real, atualização de modelos, soft sensors, treinamento de operador. Então, você nota que se você tem um ambiente integrado aí com essas ferramentas todas, né, você consegue fazer uma variedade de aplicações aí com um menor esforço. Né? Não precisa desenvolver uma ferramenta nova para cada tipo de aplicação. Tá? Então, essa seria uma ideia, talvez utópica ainda, né, mas essa seria um ambiente assim, que teria bastante usabilidade aí na indústria de processo. Tá? E interessante notar que a maioria dessas aplicações são inerentemente dinâmicas, né? Tá? Então, modelos dinâmicos também são necessários, né? E mais, né, ainda. Né? Tá? E uma das coisas que está pouco ainda desenvolvida nessa indústria de processo, nota que eu deixei o Process Design aqui, né, que é o projeto de novas unidades. Eu não marquei em verde, porque geralmente, quando se faz o projeto de novas unidades, se pensa a planta operando em regime estacionário, né? Aquela sem saber que ela vai sofrer comportamentos dinâmicos, vai ter que responder a essas perturbações que ela vai passar ao longo da vida da existência operacional dela.
né? Então, se a etapa de projeto não levar em conta esses efeitos dinâmicos, esse projeto pode falhar na operação. E isso tem vários estudos de casos aí que mostram que um projeto foi mal feito porque não levou em conta as características dinâmicas da planta. Tá? Então, isso é um desafio ainda para os engenheiros aí que fazem projetos de plantas industriais, levar na etapa de projeto algumas características dinâmicas em conta. Tá? Então, que é estudos aí de operabilidade, controlabilidade já na etapa de projeto. Né? Então, isso ainda é uma área que está muito em aberto para pesquisa. Né? Bem, então isso é o que é a área de engenharia de sistema de processo. Né? E quando a gente combina essa área com as tecnologias digitais, né, que é o foco aí desse PRH, né, é como integrar tudo isso, né, com essas ferramentas, né, Digital Twins, Machine Learning, Deep Learning, né, Big Data, Soft Sensors, tudo no contexto da indústria 4.0. Tá? Então, já é dois mundos que se conversam bastante bem. Né? Então, e desenvolver aplicações que fazem um bom uso disso. Né? Controladores de processo com tecnologia de Reinforcement Learning, né? É uma área bastante nova ainda, né? Que se não tem nenhum exemplo de aplicação industrial que faça uso disso. Né? Você vê aí exemplos na robótica, né? Um robô aí operando com Reinforcement Learning, né? Mas você não vê ainda nenhuma planta industrial operando com essa tecnologia, né? Porque ainda está bem imatura. Né? Então, tem muita coisa a ser feita ainda nessa combinação aí dessa área de PSE com essa área de tecnologias digitais e nessas abordagens mais novas. Né? Mesmo uma que eu não coloquei aqui, né, que seria os Physical Informed Machine Learning, né, quando você constrói aí uma aprendizagem de máquina com informação física, né, com restrições, que tem que atender às restrições físicas do processo, né, as equações de conservação, por exemplo, é algo que ainda está engatinhando também. Tá? Então, aplicações tem bastante. Então, só para quem nunca ouviu falar dos gêmeos digitais, aqui uma das definições bastante simplória aí dos gêmeos digitais, né, que é uma réplica digital, réplica aqui no contexto, réplica não é exatamente aquela réplica exata, né, porque é uma tentativa de descrever aquele sistema físico. Né, então, tem as incertezas, imperfeições aí da descrição. Né, que busca, então, mimetizar o comportamento em tempo real, importante que o tempo real, né, senão não seria um digital twin, seria uma planta virtual, né, essa diferença de um digital twin para uma planta virtual. Né, ele tem que estar acoplado aí em tempo real com uma planta, né, para receber informações da planta e atuar sobre a planta para melhorar as condições de operação ou monitorar as condições de operação daquela planta. Tá? Então, isso seria, em resumo, aí uma definição aí de um digital twin. Tá? Ela não é nova, né? Bem antiga. Isso aqui é um slide aqui que eu utilizei lá em 2004, num seminário dentro da Petrobras, lá de automação. Né? Você vê que já era mais ou menos aquela ideia, né? Lá a gente chamava de planta virtual, né? Hoje, por isso que eu separei os dois conceitos, né? Então, a planta virtual é aquela que não faz aquela conexão nos dois sentidos com a planta em tempo real. Né? Só para trazer atualizar essa nomenclatura, né? Mas aqui, quando ela foi desenhada, né, era já naquele contexto de digital twin. Tá? Aqui, então, teria que trocar o erro aqui, planta virtual, botar um digital twin aqui, ou gêmeo digital. Tá? Ele foi mais popularizado, né, quando o cara da NASA lá deu esse nome, né, digital twin, como veio da NASA, né, então pegou, né, grudou o termo digital twin. Tá? Então, alguns dizem que ele tem origem lá em 2002, né, com um trabalho lá no canal de manufatura, né? Mas lá na época ele chamou de Product Life Management, Life Cycle Management, ele não chamou de Digital Twin. O pessoal tenta atribuir a ele a origem do Digital Twin, mas eu acho que isso é meio forçada a barra. Tá? Bem, e o que a gente pode fazer com esse Digital Twins, né? Com essa conexão direta, né? Tem várias coisas que a gente pode fazer, né? Detecção, diagnóstico, prognóstico de falhas, de eventos, né? Na planta, essa conexão quando a gente está monitorando essa planta, esse monitoramento a gente pode fazer tudo isso, né, com essa planta para detectar aí problemas, né, eventos, né, fazer a manutenção preditiva, monitoramento de vários equipamentos do processo, análise de cenários, né, what if, se acontecer isso, aquele estudo de segurança, né, risco em tempo real, a gente pode fazer isso, né, coletando dados no momento, ver se no futuro vai gerar algum risco, né, nessa condição atual de operação. Tá? E aí tomar uma ação corretiva em relação a isso. Né? E aqui o foco principal é na otimização, né? Tá? Tendo as informações que vem da planta, você tendo os indicadores que você quer melhorar o seu desempenho, né? E formular um problema de otimização. Tá?
E quando a gente combina com as técnicas de machine learning, né, você tem lá toda a parte de modelos matemáticos baseados lá nos fenômenos físicos, né, ligado com todas as ferramental aí de machine learning, né, a gente pode melhorar ainda mais a aderência, né, desses modelos, né, que os modelos têm incertezas, né, você pode modelar essas incertezas com as técnicas de machine learning para deixar o seu modelo mais aderente ao processo, né, fazer modelos combinados, modelos híbridos, né, ou um modelo suprir informações para o outro, né, para melhorar essa aderência desse modelo para as aplicações aí que eu mencionei. Tá? Aí um dos exemplos que a gente tem feito é a modelagem híbrida, né? Você tem aqueles modelos baseados nos fenômenos, né? Que você vai modelar equipamento por equipamento, modelar o fluxograma do processo todo, né? E você também, partes que você não consegue modelar dessa maneira, você vai usar modelos baseados em dados e construir, então, um modelo híbrido, né? Tá? E como usar esses modelos híbridos em otimização de processo, né? Além de outras aplicações aí, em controle, monitoramento, previsão aí do tempo de vida, dos ativos da planta. Né? Então, eu vou focar aqui novamente na otimização. Tá? Então, entrando agora no assunto aí da conversa de hoje, depois de toda essa introdução, né? Eu acho que já gastei quase 1 hora só nessa introdução, gente. Tá? Por isso que eu gostaria que vocês interrompessem a qualquer momento, né? Para a gente participar aí das discussões. Tá? Então, a otimização em tempo real em si, naquela pirâmide que eu montei, naquela estrutura hierárquica, né, ela pode ser formulada da sua forma mais primória, lá nos primeiros desenvolvimentos, como você seguir essas etapas aqui. Né? Você tem, se você está falando em otimização em tempo real, em regime de estado estacionário, né, você primeiro tem que verificar se a tua planta está em estado estacionário. Lembra que a planta está cheia de ruídos, né? Então você tem que ter todo um ferramental aí para verificar se de fato aquelas medições sujeitas a ruídos está numa condição que dá para ser classificada como uma condição estacionária, né? Tá? Aí você tem aquela etapa de reconciliação de dados e detecção de erros grosseiros, né? Para corrigir esses dados, limpar esses dados, tratar os dados, para então poder atualizar o modelo, né? E resolver o problema de otimização. Certo? Isso tudo tem tempo, né? Tem um tempo para ser executado todas as etapas, certo? E se ao executar todas essas etapas, você já está em outra condição, né? Você tem que verificar se essa outra condição está no mesmo estado estacionário que você prediu inicialmente para poder, então, implementar essa solução. Né? Pode ser que ele já saiu daquela condição estacionária que você identificou inicialmente, porque surgiram outros distúrbios e já tirou a planta daquela condição e levou para outra condição. Né? E aí você tem que verificar se ela não está na mesma condição, então você vai ter que jogar fora esse resultado e esperar para uma nova condição. Né? Então, nota que tem alguns problemas aí nessa formulação, né? Tem limitações. Né? Você tem que detectar o estado estacionário, né, para poder aplicar esse problema. É um problema de grande dimensão, né? Se você está modelando toda a planta, né, tem uma demanda computacional bastante grande, então você pode necessitar de recursos de computação de alto desempenho. Né? O estado estacionário que você usou lá para resolver o problema não necessariamente é o mesmo no momento de implementar, então você tem que monitorar isso. Tá? E também soluções muito agressivas, né? Tem que ter cuidado, né? Se você fizer perturbações muito fortes na planta, você pode causar algum acidente, né? Então tem que ter análise aí de segurança aí das soluções que você teve. Tá? Então tem limitações aí, né, nessas abordagens, né? E tem vários trabalhos, né, que procuram resolver algumas delas, né? Então, tem soluções lá que resolvem esse problema de otimização sem a necessidade de esperar o estado estacionário, como lidar com isso, né? Fazer a otimização simultânea com a atualização de modelos, né? Levar toda essa parte de otimização ao nível do controle avançado, ou seja, em uma única camada, resolver simultaneamente o problema de controle avançado com o problema de otimização, tá? Você colocar entre essas duas camadas uma compatibilização entre esses níveis, né, porque eles estão enxergando a planta de forma diferente, então estão usando modelos com estruturas diferentes. Então, será que a solução que o otimizador gerou, ela é factível, né, para ser implementada na planta? Então, essa compatibilização também tem que ser tratada, já foi estudado isso também como um problema de otimização para compatibilizar essas camadas de otimização. E mais recentemente, né, como incorporar características dinâmicas
nesse problema de otimização em estado estacionário. Então, botar um observador dinâmico para atualização dos modelos ainda em regime transiente, e aí você tem um modelo transiente atualizado, corrigido, com dados transientes, e aí você pega esse modelo transiente, coloca ele em estado estacionário e resolve o problema de otimização. Então, você consegue resolver aquele problema que tinha na infraestrutura de esperar um estado estacionário, porque você agora pode utilizar dados dinâmicos, mas ainda depois resolver um problema de otimização estacionária, que eu vou comentar mais adiante, que é muito mais barato, em termos computacional, que resolver um problema de otimização dinâmica. A gente tem um problema de dimensão finita, né, que é a otimização estacionária, há um problema de dimensão infinita, que é o problema de otimização dinâmica. Certo? Então, esses são os problemas que a gente vai se deparar. Tá? Então, essencialmente, na indústria, você vê duas formulações assim, de aplicação dessa abordagem, né, em uma única camada, né, naquela camada de controle avançado, você coloca objetivos econômicos naquela camada, porque a camada de otimização em tempo real, essencialmente, ela está querendo tirar o maior proveito, a maior lucratividade da operação daquela planta, respeitando as restrições. Então, ela está olhando a parte econômica, tá, da planta. Né? E a camada de controle avançado está olhando a parte operacional, se eu consigo chegar naquele alvo calculado lá pelo problema de otimização econômica. Né? Então, por que não juntar isso tudo numa única formulação, né? Um problema de controle avançado, tendo também como objetivo interno a melhoria da parte econômica, a otimização da parte econômica. Então, isso é feito também, né? Inclusive tem algum nome chamado de EMPC, né? Controle Preditivo Econômico. Né? Tá? Ou seja, um controle em uma única camada. Tá? Inclusive, isso aqui foi proposto inicialmente por um brasileiro, né? Por um professor lá da USP, o Darcy Dulac, né? Que ele se aposentou da Petrobras e depois foi trabalhar na USP. Então, é uma formulação nacional. Né? Depois se proliferou aí no mundo. Né? E tem um problema de duas camadas, né? Que é ali o que eu expliquei para vocês. Né? Tem uma camada de otimização em tempo real e a camada de controle avançado. Né? Para uma conversar com a outra, você tem que ainda resolver uma etapa intermediária, né? Que é a conversão da solução do problema com modelo rigoroso para a solução de um problema simplificado, que na camada de controle avançado você geralmente usa modelos mais simplificados por questão de tempo, né? Você precisa de resolução rápida, em questões de segundos ou minutos, ao passo que na camada de otimização você pode ter mais tempo disponível, questão de horas, minutos para horas. Né? Tá? Então, você tem modelos distintos com características computacionais distintas. Tá? Então, tem que compatibilizar essas soluções. Tá? Bem, e por outro lado, né, também tem a parte de otimização dinâmica em tempo real. Né? Agora você formula um problema de otimização, seja uma função objetiva econômica, por exemplo, né, com uma trajetória, nota que aqui já tem uma integral ao longo de um horizonte de tempo, né, uma janela de tempo. Você tem restrições, agora as restrições não são mais as leis de conservação em estado estacionário, você tem agora equações algébricas diferenciais, né, um modelo transiente, né, dado uma condição inicial, né, como obter essa condição inicial consistente, né, que esteja em concordância com os dados de planta, né, e as restrições do problema, agora são restrições de trajetórias, né, ao longo dessa janela operacional, e resolver esse problema de otimização dinâmica. Certo? Então, é uma outra abordagem, diferente porque é chamado de DRTO, né, que é a otimização dinâmica. Certo? Com isso, o caso RTO, você tem como solução em cada iteração, né, cada etapa do algoritmo, né, de otimização, você tem um ponto de solução. Né? Eu quero levar a planta para aquele ponto operacional, que é um estado estacionário, é um ponto operacional. Né? Na otimização dinâmica, eu quero levar a planta para o seu valor ótimo, mas seguindo uma trajetória a melhor trajetória possível. Né? Na etapa anterior, né, como é que eu chego no valor final? O RTO não diz como eu chego lá, eu só diz, você tem que chegar lá. Quem tem que resolver esse problema de como chegar lá é aquela camada de controle avançado. Tá? Então, aquela camada de controle avançado, com o seu modelo mais simplificado, tem que prover uma trajetória para chegar de onde eu estava até aquele ponto ótimo que o RTO calculou. Né? Já nessa etapa de otimização dinâmica, eu vou informar para o controle avançado não mais um ponto final, vou dizer, você tem que seguir essa trajetória para chegar até esse ponto final, porque essa é onde você vai consumir menos energia, onde você vai ter maior lucratividade, e assim por diante. A melhor trajetória possível é o que se espera da solução desse problema de otimização dinâmica. Tá? Isso tem
sido aplicado em alguma indústria, em poucas indústrias químicas, por conta da complexidade computacional, né? Aqui entra bastante essa área, né, de tecnologia digital, de tentar agilizar isso, tornar isso uma solução mais factível em termos de custo computacional. Tá? Então, são poucas indústrias que aplicam essa solução, mais aquelas indústrias de química fina, né? Por exemplo, uma Bayer, né, uma BASF, né, que tem muitas plantas de química fina, e operações bateladas, né, operações mais simples e que é inerentemente dinâmico, e eu quero saber qual é a trajetória ótima daquela batelada. Né? Então, ali é até um problema menor, né, porque é uma planta menor, é possível de aplicar soluções desse tipo. Mas uma refinaria, um complexo industrial, é quase impossível nos dias de hoje, com os recursos computacionais que a gente tem, assumindo que a planta não dispõe aí de um supercomputador para ficar lá acoplado à planta para prover a sua solução, né? Então, tem todo um desafio de como tornar isso viável, né, em tempo real. Então, tem um belo desafio aí pela frente. Tá? Também tem várias formulações, né, em uma única camada, nota que aqui eu tirei a camada do controle avançado, porque o DRTO pode funcionar como um controle avançado, né? Então, sumiu aqui a camada do MPC, por exemplo, ou em duas camadas, né, o DRTO e o MPC, né, com separador de escalas, né, uma escala mais longa com o DRTO, uma escala mais rápida com o MPC. E tem várias outras formulações, né, que aqui eu não vou perder tempo com isso, de configuração aí dessas implementações. Tá? Então, aqui eu vou passar por isso aqui, que não importa. Né? E os métodos numéricos de solução, né, para quem gosta de métodos numéricos, essa é uma linha bem rica aí de diferentes abordagens de métodos numéricos, tem os métodos indiretos ou analíticos, métodos diretos, né? Então, vem aí a aplicação das equações de Hamilton, Jacobi e Bellman, né, da programação dinâmica, o cálculo variacional, né, do princípio Pontryagin, né, os vários métodos seguindo essa linha, né, e os métodos diretos são os que aplicam alguma discretização, né, discretização total, discretização parcial, métodos sequenciais, métodos simultâneos, métodos shooting, multi-shooting, né? Método de colocação em elementos finitos, tem uma variedade aí de métodos numéricos para tentar resolver isso da forma mais eficiente, né, para viabilizar a aplicação em tempo real. Tá? Mas eu diria isso ainda não está resolvido por conta que ainda é um problema complexo e com custo elevado. De repente, essa combinação de técnicas de machine learning, né, com esses modelos, né, mais mecanísticos consiga tornar isso viável. Né? Para isso, eu preciso que modelos de machine learning tenham uma capacidade de predição de longo prazo. Né? O horizonte tem que ser longo. Né? As abordagens de machine learning geralmente têm um horizonte de predição de um passo à frente, de alguns poucos passos à frente, porque depois já começa a degradar aí a capacidade de predição. Né? Então, como gerar modelos de machine learning com uma capacidade de predição de longo alcance? Né? Quando isso for bem estabelecido, de repente, isso torna-se mais viável essa abordagem. Tá? Então, aí o pessoal que está nessa área, né, de tecnologias digitais, aí tem uma fonte aí de aplicação imensa. Tá? Eu vou pular aqui um pouquinho dos métodos numéricos, né, que eu acho que isso está um pouco fora do escopo aqui. Se vocês quiserem mais detalhes aqui sobre os métodos, aí eu posso falar para vocês. Tá? Certo? Também, como levar em conta incertezas, certo? Isso aí é um outro mundo também, né? De diferentes maneiras de levar as incertezas para essas soluções, né? Tudo que eu comentei agora são soluções numéricas com sistemas determinísticos, né? Agora, se eu estou colocando incertezas, que elas existem muitas, né? Incertezas de modelos, incertezas nas medições, incertezas porque tem perturbações desconhecidas na planta, né? Condições ambientais e assim por diante, tem muitas incertezas, né? Isso pode prejudicar a solução do problema de otimização. Né? Então, como resolver isso? Né? Se eu vou fazer uma otimização robusta, que é um custo computacional proibitivo, né? Ou fazer algumas otimizações aí baseadas em medidas na planta. Né? Então, também tem toda uma linha aí de desenvolvimento em técnicas para incorporar incertezas em todo esse ferramental de otimização, seja estática ou dinâmica. Tá? E aí, outras coisas também, que eu vou passar um pouquinho rápido aqui, que alguns desafios que ainda tem aí nessas etapas, né? Adaptação de malhas, quando eu estou fazendo discretização, né, essa adaptação em tempo real para esses métodos, né, agrupamento de elementos, quando eu estou fazendo elementos finitos, detecção de estruturas, quando tem singularidades aí nas trajetórias, certo? Aquelas estruturas diferentes, qual é a melhor estrutura, né, os métodos numéricos de resolução, né, cada uma dessas tem seus desafios aí que precisam ser tratados, tá?
Aqui eu só sumarizei isso, mas eu não vou me deter a essa questão, né, que seria tudo que eu comentei aqui sumarizado aí nesses desafios da otimização em tempo real, tá? Mas eu já comentei bastante ao longo da nossa conversa, tá? Porque eu quero aqui, em função do nosso tempo, pular aí para o exemplo de aplicação, tá? Então, essa é uma aplicação feita na indústria. Aqui, no caso particular, foi na Petrobras, tá? Numa unidade de processamento de gás natural. Certo? Essa unidade de processamento de gás natural é aquela unidade que recebe o gás, aí, que vem, por exemplo, lá das plataformas offshore, né? Tem o óleo e tem o gás, né? São encaminhados por tubulações, isso chega aí na Terra, né? Em grandes quantidades aí do gás, né? E esse gás tem uma composição, né? Desde do metano, etano, propano e assim por diante, até uma certa quantidade de carbono, né? Tem uma composição, além de CO2, H2S, né, e outros gases leves, né? Tem que pegar e processar esse gás, né, para atender às especificações de venda, né? Qual é a qualidade do GLP que a unidade tem que produzir, qual é a qualidade do gás natural que tem que ser produzido, né, e dos líquidos condensáveis que vai lá para gasolina, por exemplo, e outros produtos. Tá? Então, uma unidade de processamento de gás natural, ela se dedica a isso, né? Pegar esse gás que vem dessas poços de petróleo ou de outras fontes de gás natural e processar, né? E separar, né? E atender às especificações dadas aí pelo mercado. Tá? Então, a Petrobras tem trabalhado nessa implementação de soluções de otimização em tempo real há um longo tempo, né, desde 2004, usando soluções comerciais, né, como tem o software da Ascentec, né, que faz a aplicação em tempo real, né, o software da Viva atualmente, o Romeo, que faz também a otimização em tempo real, né, são softwares comerciais e a Petrobras já faz uso há um longo tempo. Né. Então, em termos de Petrobras, porque essa aplicação foi feita lá, então trazer o histórico, o porquê dessa aplicação, então. Né. Bom, só que essas aplicações aqui, mesmo para a Petrobras, né, que é uma empresa de grande porte, né, tem um custo muito alto, né, um custo muito alto de licenciamento desses softwares, né, que são caros, né, então elas têm que utilizar isso onde tem um benefício, né, onde o ganho da aplicação dessa otimização é autossuficiente, né, que consiga, inclusive, cobrir os custos de implantação dessa tecnologia de otimização e também os custos de licenciamento dessa tecnologia. Tá? Então, elas são aplicadas, sim, em casos onde tem essa margem de lucratividade bastante grande para compensar esses custos. Tá? Então, eles têm aplicado aí para unidade de craqueamento, inclusive unidade de gás natural, destilação e assim por diante. Tem exemplos aí mais variados de aplicação disso. Tá? As unidades de centrais de matérias-primas também da Braskem, as Unibis, também usam essas ferramentas também, lá desde os anos 90, 2000. Tá? Então, isso notem que não é uma tecnologia nova, otimização em tempo real. Tá? Então, essa aplicação é como construir, né, uma aplicação em tempo real, né, usando Digital Twins, né, que tenha um custo baixo, né, não tem esses problemas de licenciamento, usando soluções internas da própria empresa, no caso da própria Petrobras, sem precisar, então, desse ferramental licenciado, né? Então, geralmente, essas indústrias maiores aí de indústria de processos têm seus próprios simuladores de processos, né? Então, por exemplo, a Petrobras tem um simulador de processo lá estacionário, né, que é o Petrox, né, um simulador desenvolvido há um bom tempo, aí, desde os anos 90, que eles mantêm lá o desenvolvimento de software de boa qualidade, né, que consegue descrever bem as suas unidades de refino, né, e de processamento de gás. Então, descreve muito bem isso. Claro, uma vez construídos os fluxogramas de processos, validado com dados experimentais, eles conseguem descrever bem esses problemas. Né? Então, nessa aplicação que foi feita, foi desenvolvido um software, né, foi chamado Soraya, né, Sistema de Otimização de Rentabilidade de Ativos com Inteligência Artificial. Né? Então, como levar uma solução de baixo custo para poder ser aplicada mesmo nessas unidades de processamento que tem uma margem de lucro muito pequena. Né? E uma unidade de processamento de gás natural é um exemplo desse tipo. Ela tem uma margem de lucro muito baixa. Certo? Então, o ganho que você tem na otimização não vai compensar
o investimento em tecnologias licenciadas, né? Então, por isso que eles geralmente não aplicam muito nessas unidades, por conta do custo elevado que tem. Tá? Então, o que foi feito aqui nesse exemplo de aplicação, né? Primeiro foi usado um software proprietário da própria Petrobras para fazer a simulação do processo, né? Foi aplicado a um processo em tempo real, foi uma dessas unidades de processamento de gás natural, e foi proposta uma nova metodologia para poder fazer uso desses softwares in-house, né, que geralmente são simuladores com uma abordagem sequencial, modular sequencial de solução, né, e também foi proposta uma maneira de fazer a avaliação do retorno econômico dessa aplicação. Tá? Então, nesse exemplo, né, a arquitetura que foi construída foi esta aqui, ela foi construída em C++, tá? Tem uma etapa de aquisição de dados, né, como eu já comentei para vocês, tratamento de dados posteriormente, né, de eliminação de valores ruins, né, valores nulos, né, valores que não são valores, não são números, né, valores fora de faixa, ou seja, tem todo um tratamento de dados necessário, né, tem aquela etapa de detecção de estado estacionário, aqui foi usado teste estatístico, né, com o teste de Stewart, o histórico da variância, né, das medições em janelas móveis, né, para detectar se o estado está em estado estacionário. Foi aplicada uma reconciliação de dados, né, usando o simulador interno da própria Petrobras, né, que é o Petrox, e com isso foi formulado um problema de otimização, né, nota que é uma otimização para a camada de reconciliação de dados. A função objetiva aqui, essencialmente, é o que os dados estão dizendo e o que o modelo deveria respeitar lá pelas leis de conservação. Né? Resolve um problema de otimização, e aí você tem, então, os dados reconciliados simultaneamente com algum, isso na etapa de reconciliação a gente fez simultaneamente com os parâmetros do modelo. Então, além de reconciliar os dados, são estimados alguns parâmetros usados no modelo de otimização. Tá? Então, quando sai da reconciliação de dados, os dados já estão bem tratados, né, já estão reconciliados e também o modelo já está atualizado. Né? Aí você tem aqui o desvio do modelo em relação à planta, né, vamos chamar assim o bias, né, o desvio do dado medido e o dado do modelo, mesmo após a reconciliação. Tem esse erro associado, né, para as variáveis medidas, né, e para as variáveis de controle. Né, tá? Então, esse erro depois vai ser usado com compensação de bias, né, de viés aí em relação ao modelo, né, que o modelo é uma aproximação da realidade. Então, mesmo ele tendo descrito relativamente bem, ainda existe um desvio. E esse desvio depois é compensado depois de resolver o problema de otimização propriamente dito. Então, aqui você, de novo, vai pegar o simulador de processos, né, daquela planta, né, vai resolver o problema de otimização, dado pelo um objetivo econômico agora aqui, tá? Quero maximizar a produção de GLP, maximizar a produção de gás natural, depende de qual é o objetivo econômico que aquela unidade está querendo fazer. Né? E aí você resolve o problema de otimização e, finalmente, você compensa os bias que veio lá da reconciliação de dados. E você aplica essa solução, né, e está feito aí todo o algoritmo de otimização. Né, e você joga isso lá como dado de planta. Isso foi testado tanto em malha aberta lá naquela planta, ou seja, faz toda essa sistemática sem devolver a solução para a planta, né, só para verificar, acompanhar como é que está, e depois foi fechada a malha, né, foi feito aquele laço lá que eu comentei, naquela hierarquia lá de controle e otimização. Isso foi feito também nessa unidade de gás natural. Eu vou mostrar aqui alguns resultados para vocês. Tá? Esse aqui eu já tinha comentado. Né? Bom, primeiro, o retorno econômico, né? A medida do retorno econômico que a gente construiu aqui para avaliar o quanto teve de benefício. Né? Nós temos aquela camada regulatória, temos a camada de controle supervisório e temos a camada de otimização, né? Como eu comentei, para o supervisório é o controle avançado. Aqui, tá? E aí nós temos aquela função objetivo na camada de otimização, que eu chamei essa J-Profit, né? Seria a função objetivo econômico, calculada com a solução obtida lá na etapa de reconciliação, sem otimização. Né? Calcula como estaria o cenário atual sem otimização. Né, e comparo isso com o cenário após a otimização. Tá? E aí essa razão aqui vai me dar essa métrica. Tá? E é isso que está sendo graficado aqui. Né? A métrica no ponto 10, onde fechou a malha. Né? Malha aberta e depois malha fechada. Tá? Então, 1 aqui significa a solução, quer dizer,
o problema de reconciliação é igual ao problema de otimização, ou seja, não tive ganho nenhum, né, no 1 aqui. Abaixo de 1 eu estou perdendo, né? Então, se eu só operar a planta só com o sistema regulatório e o controle avançado sem trabalhar com a parte de otimização, né, esse é onde eu estaria operando a planta. Tá? Isso aqui é dado de planta, né, os ruídos de medida. Né? Esse aqui seria o indicador aqui, né, de retorno econômico sem fechar o problema de otimização. Né? Esse aqui, quanto o regulatório me dá de benefício. Né? E aqui o quanto o supervisório me dá de benefício abrindo e fechando a camada de otimização. Então, aqui agora seria a função objetivo somente implementando o controle avançado, sem implementar a otimização, aquela última camada. Né? Então, quando eu fecho a parte de controle avançado agora, né, implemento o controle avançado, certo? Também já tem um benefício aqui, né? Eu já consigo levar aqui a métrica aqui de 1 quase dobrar, né? Ficou abaixo de 2 aqui. Né? Aí, quando eu fecho a malha de controle avançado, né? Eu estava sem fechar a malha, quando eu fecho a malha, eu tenho, então, um benefício bastante grande aqui, né? Em relação à lucratividade da unidade. Tá? Claro que essa média 2 aqui está normalizada aqui, né? Mas depois a gente vai ver os ganhos reais, tá? Então, é só para ver a amplitude que teve aqui nos ganhos. Tá? Então, essa avaliação aqui que é econômica, a gente consegue monitorar, né, cada uma daquelas camadas, qual é o benefício de implantar ou não cada uma das camadas. Tá? Essa planta que a gente estava usando como teste não tinha camada de controle avançado e não tinha camada de otimização. Então, só tinha camada regulatória. Tá? Então, foi melhorada a camada regulatória lá para poder aplicar o controle avançado. Implementamos a camada de controle avançado, já teve um benefício, e depois implementamos a camada de controle de otimização, né? E aí teve um benefício ainda maior. Tá? Então, nota que a própria camada de controle avançado já tem um bom benefício. Tá? Essa foi a unidade de processamento de gás. São colunas de destilação, né, para separação aí dos vários componentes do gás natural, né? Então, você tem lá o gás combustível saindo do topo de uma coluna, o LPG, né, o gás liquefeito, né, em outro topo de coluna, nafta saindo lá no fundo, né? Então, essa é a unidade que foi implementada aqui. Isso é uma foto aqui do Petrox, né? Essa interface do Petrox, é o software que a gente utilizou como simulador, né? E aqui os componentes do gás natural, né? Tem vários componentes que vão ser separados, aí, nitrogênio, CO2, metano, etano, propano e assim por diante, tá? Então, tem um número razoável de componentes, tá? Na etapa de reconciliação, você verifica aqui que os erros, né, aquela etapa de tratar os dados, né, os erros foram bastante baixos, né, aqui são algumas variáveis, né, a temperatura lá do topo de uma das torres, né, do fundo de uma das torres, e assim por diante. Então, mostrando aqui que os erros, após a reconciliação de dados, ficaram bastante baixos para várias variáveis. Então, a reconciliação, mostrando que a reconciliação funcionou bem, né, alguns tiveram um erro um pouquinho maior, né, mas ficou dentro da faixa de variabilidade aí das incertezas de medida. Tá? As linhas em cinza ali são as incertezas das medições. Tá? Então, a etapa de reconciliação, aí depois a etapa de otimização, né, aqui a variação aqui na função objetiva em relação àquela função objetivo somente com a reconciliação, né, o cálculo da função objetivo somente com a reconciliação, né, e então, a otimizada menos a reconciliada. Né, e aqui numa linha vermelha, a partir de onde foi ligado a planta. Aqui parece que o benefício foi pequeno, né? Assim, olhando relativamente essa diferença. Né? Mas a gente depois vai ver aqui em outras variáveis que teve alguns benefícios grandes. A primeira que teve redução de variabilidade de algumas variáveis, né? Por exemplo, o eteno lá do gás natural reduziu em 32% a variabilidade dele, né? Os pentenos, está errado, né? Os pentanos, né? No gás natural, uma redução de 217% na variabilidade. Então, você tem essa melhoria aí na própria aplicação aí dessa estrutura toda de otimização e controle. Tá? O custo computacional aí nessas etapas, só para mostrar para vocês, não é tão alto assim, né? 100 minutos, né? Então, a etapa de reconciliação foi a mais custosa, né? O tempo médio de 13 minutos e a de otimização, um tempo médio de 2 minutos. Né? O tempo total é 15 minutos. É um tempo aceitável para essa etapa aí de otimização em tempo real. Que tempo mínimo e máximo que levaram. Mas os casos mais críticos aí levaram em termos de quase 50 minutos. Mas ainda está dentro da faixa, que essa otimização em tempo real numa petroquímica, uma unidade de posicionamento de carga, geralmente é realizada a cada hora ou a cada 2 horas. Né? Então, é tempo suficiente. E o retorno econômico, né? Na etapa de controle avançado,
né? Aquela função teve esse valor de 0,98, né? Quanto mais perto de 1, melhor, né? A etapa lá de controle avançado, né? O controle provisório subiu para 0,99 e a etapa de otimização um pouco mais, tá? Isso em termos de retorno econômico também, né? O percentual do ganho econômico, né, para a indústria. Isso parece pouco, né? 0,25% nessa camada, 0,38% nessa outra, ou seja, 0,63% nessas etapas, né? Então, esse quase 1% aqui de ganho, em função da quantidade que a empresa produz, ganhar 1% nessas unidades gigantescas é muita coisa, né? Então, o pessoal lá da indústria, né, ficou muito contente com esse ganho de 1%, porque 1% é bastante coisa, tá? Parece pouco, mas é bastante coisa, tá? E aí depois o ganho de otimização potencial que tem ali, tá? Bom, então, como comentários aí dessa implementação aí dessa aplicação em tempo real, né, ela foi, eu diria assim, bem sucedida, né? O método usando soluções in-house, né, da própria empresa também, pode ser, aí você tem redução bastante grande dos custos, né? Essa métrica de avaliação econômica, apesar de simples, ela mostra aí os benefícios das várias etapas, né, de implantação, tá? Além de outras características mais internas, numéricas, aqui que eu não abordei, aqui que também foram... Quem estiver interessado, tem os artigos publicados aí em cima disso. Tá? Para finalizar, então, gente, que já estamos avançando da hora aqui, outros exemplos de aplicações que a gente tem feito aí dos Digital Twins, né? Então, em plataformas offshore, né? Também aquele simulador, né? Tem toda uma plataforma do pré-sal simulada, né, nesse ambiente, né, onde já foi feito estudos de monitoramento, aplicação de controle avançado, né, aplicação no sentido de testes de aplicação de controle avançado, porque esse caso aí de controle avançado ainda não foi aplicado numa plataforma offshore, né, que tem muita resistência lá nas plataformas offshore para fazer qualquer modificação nas condições de operações atuais, né, então o pessoal é muito refratário a mudanças. Tá? Mas foram feitos testes aí de outras estratégias de controle avançado e de otimização em tempo real também. Aqui eu não mostrei um estudo de caso de otimização em tempo real, usando os postos de produção, né? Esses postos de produção, quando você precisa injetar gás para elevação, né? Para baixar a densidade do fluido e aumentar a produção, né? Então, quanto de gás você tem que injetar em cada posto para aumentar a produção? Então, foi feito um problema de otimização em tempo real lá para eles definirem como que eles vão operar cada um dos postos em termos da injeção desse gás. Tá? Então, isso também tem já um software que está sendo utilizado lá na Petrobras, que muito parecido com esse da otimização em tempo do gás natural, né? Mas aplicado aí para postos de produção com injeção de gás. Tá? Em outras áreas, né? Na área da biorefinaria, né? Então, tem toda aquela planta que eu mostrei antes, né, de biorefinaria, né, o uso dos Digital Twin para fazer o projeto ótimo aí das unidades, usando metamodelos, né, você tem a planta toda simulada, que tem um custo elevado para fazer uma otimização de toda essa planta, né, para projetar uma planta desse tipo, tá? E aí você constrói metamodelos, né, surrogate models, né, aqui foi usado uma metamodelos do tipo Kriging, né, é um metamodelos aí que leva em conta uma parte estocástica, uma parte determinística, né? Podia ser usado redes neuronais, mas foi testado aqui redes neuronais e outros machine learning, né? E o que deu um melhor desempenho foi os modelos tipo Kriging, né? Que teve um menor custo computacional e uma melhor aderência aí à planta simulada. Tá? Isso aqui não é a aplicação em tempo real, mas é um uso de construção de metamodelos. Tá? Uma em tempo real foi essa aqui, um outro exemplo, né? De reatores catalíticos, na produção de eteno verde, né? Na área petroquímica, né? Você tem lá o etanol, né? Vapor d'água, e num reator catalítico convertendo esse etanol em eteno, né? Depois faz a separação e vai para uma etapa de polimerização para fazer o polietileno, né? Então, que é o plástico verde aí que o pessoal tem chamado. Né? Então, foi feito todo um Digital Twin para fazer a otimização em tempo real por conta da desativação do catalisador, né? Aqui mostra uma curva de medida de temperatura que mostra ao longo do tempo, né, isso aqui há vários meses de operação, né, e esse aumento da temperatura é um efeito da desativação do catalisador, né? Os dados contínuos é o modelo e os dados
os pontinhos ali com a sua variabilidade, né, é os dados de planta, né, mostrando então que o modelo consegue acompanhar bem o processo, né, e com isso você consegue fechar um problema de otimização para aumentar o tempo de campanha, né, desse reator que está desativando, né, com o tempo, e aí chega um ponto que ele desativou tanto que tem que trocar o reator por um novo, com um novo leito catalítico, né. Tá? Então, esse é um outro exemplo que foi feito, e um último exemplo aqui é o monitoramento das emissões de gases, né, de NOx em fornos, em turbinas a gás, numa termoelétrica. A gente está atualmente agora implementando um Digital Twin, né, numa termoelétrica da Petrobras, né, para monitorar as emissões de NOx. Tá? E isso para substituir. Atualmente eles usam equipamentos caros, com manutenção cara, né, que são medidores em linha lá que eles têm, que são chamados de SEMS, né, Sistema de Monitoramento Contínuo de Emissões, né, são todo um aparato experimental lá em linha, que tem um custo enorme, e aí por isso não são todas as termoelétricas que monitoram essas emissões de NOx. Tá? Então a ideia foi substituir por um modelo preditivo, né, um PEMS aqui, né, onde nesse caso foi um modelo híbrido, né, um modelo fenomenológico com um modelo de redes neuronais, né, para fazer o monitoramento de postos. Isso está implantado, agora está na etapa de comissionamento, de colocar em linha, o modelo já está pronto, né, colocar em linha lá na unidade da termoelétrica, e depois replicar para outras termoelétricas. Tá? Então, esse é um outro estudo de caso aí do Digital Twin. Tá, gente? Então, para finalizar, né, você vê esse ambiente integrado aí de ferramentas CAPE, né, Computer Aided Process Engineering, é essencial, né, para a gente conseguir desenvolver esses gêmeos digitais, esses Digital Twins, para essas várias aplicações, né, monitoramento, otimização, controle, né. Tá? Aí também essa combinação de modelos mecanísticos ou modelos fenomenológicos, né, com modelos de aprendizagem de máquina, né, você aumenta mais ainda a capacidade aí de aplicação. Tá? Os simuladores orientados por equações são muito adequados para esse tipo de ambiente integrado de ferramentas. Né? O simulador que a gente usou ali nesse estudo de caso não segue essa abordagem, né? O simulador sequencial, né? Onde as equações não estão disponíveis para o usuário, né? São tudo caixas pretas, né? Tá? Então, o simulador orientado por equações e equações abertas é essencial para fazer esses desenvolvimentos. Tá? Bom, e para finalizar, né, essa integração do Digital Twin com processos reais na indústria química precisa também de gente qualificada, né? Gente que está sendo formada aí nos PRHs, né, tudo para poder levar isso adiante. Certo, gente? Então, é isso que eu queria mostrar para você sobre a otimização em tempo real, né, e o uso dos Digital Twins na indústria de processos. Obrigado aí, Admiro. O Alexandre teve que sair. Sim, peraí, eu vi ele saindo. Eu vou fechar aqui, convidar o pessoal a fazer perguntas aí. Imagino que tenha lá, comentários ou perguntas. Quem tiver interesse aí já pode se manifestar direto aí. Não precisa mandar mensagem no chat, não. Alguma pergunta? São todos alunos da disciplina? Aquela disciplina da... Não, tem gente de fora também. Tem um bocado de gente de fora. Eu aproveito para fazer uma pergunta, então, Admiro. Esse tema dos gêmeos digitais é um negócio que está já há algum tempo rodando na indústria, né? E tem assim, aponta para uma promessa assim, grande, né? Porque assim, você tem a expectativa de você poder monitorar, gerenciar, otimizar os processos em grandes instalações e plantas, né? Na área de óleo e gás, qualquer indústria, é um negócio muito, muito interessante e muito promissor. Agora, eu fico sempre com a impressão, porque eu nunca trabalhei diretamente com a área, porque a gente vê especialmente grandes empresas, algumas grandes empresas oferecendo produtos nessa área, né? Já oferecendo, né? E todas as palestras e apresentações que eu vejo sobre gêmeos digitais, o nível de customização e detalhamento envolvido para você implementar uma solução para um problema específico me parece tão grande que eu tenho dificuldade em imaginar isso como algo produtizável, vamos dizer assim, com software, como algumas empresas vendem, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre essa percepção. Pois né? É por isso que eu comentei, botei esse slide aqui, ó. Tá? Esse slide aqui. Tá? Porque o que realmente você vai encontrar no mercado, muitas das coisas, são esse slide segmentado, fatiado, né? Com
monte de pequenas ferramentas que cada uma delas faz um pedacinho do todo, e aí depois você tem que costurar e colocar tudo junto para fazer a aplicação final. E isso gera uma coisa complexa, né? E aí você precisa de uma pessoa super bem qualificada para juntar tudo esse quebra-cabeça, né? Tá? E é isso que você comenta, né? Tem muita coisa que precisa ser feita para implementar isso, né? E aí isso gera dependência, né? Gera dependência, se a coisa é complicada de implementar, né? Você vai comprar o produto, tem que comprar o serviço também, né? Porque você não vai ter, talvez, a pessoa qualificada lá para fazer, implementar e também manter aquela coisa, tá? Então, tem que ter muito cuidado no que se compra, né? Porque você pode comprar aquela coisa que vai ficar com aquela dependência para o resto da vida, né? Tá? Então, no caso desses... Não, continue. Não, eu queria dizer assim, que dá para formular soluções mais simples, soluções integradas, né, que fazem esse uso, né, de você ter esse ambiente integrado com as ferramentas conversando, né, por exemplo, na etapa de modelagem, né, essas várias ferramentas, o que você tem eu vou fazer uma ferramenta de atualização de modelo, daí você tem que construir um modelo próprio para aquela ferramenta e com método numérico misturado com o modelo para ele ser implementável naquela forma que foi construída. Aí eu quero depois um problema de otimização, onde você também vai montar o modelo em outra estrutura, um outro formato, aquela ferramenta que você fez. Tem um trabalho enorme aí para configurar tudo isso, né? E para você ter todo o sistema funcionando. Vocês viram que tem várias etapas que eu comentei para vocês, né, somente naquela camadinha de otimização, né? De detecção de estados estacionários, se for necessário, tratamento de dados, reconciliação de dados, estimação de padrão. Tem várias etapas, né? E que precisam ser implementadas. E, em cada uma delas você precisa, vou ter que desenvolver um modelo para uma para aquela outra e assim por diante. O trabalho que você tem para isso fica, né, de meses e meses, e o custo muito caro, o custo pessoal fica muito caro, e aí torna a coisa inviável, né? Tá? Então você tem toda a razão, né? Então tem que cuidar muito com essas soluções que são apresentadas, né? Como é que ela foi construída, né? E qual é a dependência que você tem naquela solução. Tá? Uhum. Agora, Admir, só uma curiosidade. Esses projetos, exemplos que você mostrou no final, imagino que são projetos que foram feitos ou estão em andamento, né, com a Petrobras para situações específicas, né, processos específicos, né? Esses projetos chegaram vamos dizer assim, a entrar, vamos dizer assim, em operação mesmo? Eles estão em operação, aqueles que foram concluídos? Eles entraram, vamos dizer assim, em produção, digamos assim? Sim, esse exemplo que eu mostrei para vocês do gás natural está lá, está ligado, está em operação. Tá? Certo. Tá? Então, teve aquela etapa de implementação de controle avançado, o controle avançado está lá funcionando, a camada de otimização está lá rodando, está lá funcionando. Então, entendi. Então essa ficou. E isso é gerenciado pelo pessoal da própria Petrobras, vamos dizer assim. Isso. A gente não tem mais nenhum envolvimento. Acabou o projeto, eles estão lá tocando, né? Tanto que a gente está fazendo um outro termo de cooperação com essa mesma equipe aí do Centro, que ajudou com essa unidade de processamento, né, para a gente aplicar isso para uma outra unidade agora, que nada a ver com essa, né? Por exemplo, uma unidade de conversão lá de uma refinaria, por exemplo. Então, é outra estrutura, outro modelo, mas usando uma abordagem similar. Então, essa é uma área que sempre me chama a atenção. Assim, eu sei que tem sido feito, eu acho que não é só o seu grupo, né, Admir? Tem outros, imagino que tem outros grupos trabalhando também com gêmeos digitais na COP, né, em uma ou outra linha. Tem. Inclusive tem o Rochinha na mecânica, junto com o Thiago, isso, trabalhando com isso. Né? E aí, assim, a impressão que eu tenho, são tantos projetos que, assim, de modo geral, parecem tão interessantes e tal, mas é uma área que, ao contrário de outras, eu não vejo assim spin-offs de empresas, de startups que eventualmente nasceram no bojo desses projetos e que seria o nascedouro perfeito para empresas de tecnologia com esse perfil, né? E eu não sei por que nessa área especificamente eu não vejo por que isso não avançou, né? Que é uma pena, né? Mas tem alguns aspectos importantes aí, Félix, para ser levado em conta nisso, né? Porque, por exemplo, você vai aplicar essa estrutura em diferentes indústrias, né? Tá? E tem uma etapa que pode ser até a etapa limitadora desse processo, né? Que é a descrição daquele processo, né? Ou seja, a construção de um modelo que descreva bem aquele processo. Tá? Essa etapa custa tempo e custa pessoas, né?
A questão é, será que uma spin-off tem essa bala na agulha para manter uma equipe com esse tempo longo de um projeto de longa duração? A não ser que ele consiga bons contratos, né? Tá? E aí tem que ser de maneira contínua. Terminou tem que vir um outro contrato para manter aquela equipe, né? Então, eu acho que isso dificulta manter uma spin-off que tem uma empresa, né, de tecnologia só dedicada a isso. Ela tem que ter outras coisas para manter a equipe toda, né? Porque nem sempre vão surgir aplicações nessa direção, né? E aí tem que ter uma equipe bem qualificada para a construção desses modelos, tá? Então, isso eu acho que pode ser um limitante, viu, Félix? Queria fazer uns comentários aí. Eu sou aqui do time classificado pelo Félix como esses outros de fora ali. Sim, Mara. Eu estou aqui com uma parte da minha equipe, eu sou professora da informática da URGS e nós estamos com um projeto grande em Digital Twin para a planta de produção, e com Libra, Equinor, Shell enfim, consórcio de Libra todo aqui no Brasil e Equinor e Shell na Noruega, junto à Universidade de Oslo, e o Sirius Lab, que é uma área, que é um laboratório muito forte na área de Digital Twin ali. E nós fomos contratados justamente para essa camada semântica, Argemiro, que é a parte de inteligência artificial e modelagem semântica, ontologias, que é legal. a Isso área de pesquisa do meu grupo. Mas, assim, somos bebês comparando com vocês, né, que estão há 20 anos nesse processo e tem todo esse domínio da parte de simulação. A gente, nossa ênfase... Temos aí o João Neto, que é de simulação, mas a nossa ênfase é mais na parte semântica. Mas eu deixo o pointer aqui, achei a tua apresentação espetacular, mostra realmente, né, a maturidade de um projeto e conhecimento, mas fica o pointer aí que agora nós estamos com 1 ano e meio de projeto e começamos a largar os papers. Principalmente, assim, ontologia para planta de produção, está saindo agora na Computer and Industry, e algumas coisas desses eventos mais semânticos aí. Eu acho que tem coisas que podem ser úteis para vocês, e até já anotei o ponteiro do Enzo aqui, que pode ser útil para nós. Nós não vamos fazer essa parte que vocês estão fazendo aí, que é mais de simulação pesada mesmo, isso aí a Petrobras vai aplicar em cima dos sistemas deles, mas a gente vai trabalhar na parte de integração semântica. E a ideia é fazer uma abordagem reusável, assim, né, de modelo de ontologias. Eu estou agora até com um doutorando lá em Oslo essa semana, e a semana que vem modelando junto com o David Cameron, que é engenheiro químico, justamente o processo de separação na planta, fazendo a modelagem ontológica de ocorrentes aí, de eventos, coisas que pode ser útil para vocês também. Então... Mara, esse é o sonho de consumo, tá? Aqui eu tenho aqui um slide aqui de uma outra apresentação, né? Para botar essas tecnologias digitais lá no chão de fábrica, né? Para ter de fato uma indústria 4.0, a gente tem que estar com tudo isso aqui. Todas essas camadas, né? Tá, e uma delas é essa aqui, ó, Data Modeling, System Interoperability. Nós estamos ali. Vocês estão aqui, certo? Ali. E aqui mais o Data Treatment também. Nós temos uma equipe grande aqui e temos professores de cloud e dessa parte toda de armazenamento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, ó, a parte de sensores, conexões remotas, até para tratamento de dados, armazenamento de dados, essas indústrias estão assim, bem resolvidas, né? Algumas, outras ainda não. E a parte de tecnologia digitais é onde a gente está. Para integrar essa parte com aquela outra, a gente tem esse vazio aqui, né? Exatamente. Esse vazio que é a modelagem dos dados, né? As partes semântica, ontologia, para representar esses dados, né? Quando isso aqui estiver bem representado, com toda uma padronização ontológica para representar isso, essas ferramentas que o Félix comentou, né? Que vão cada uma com suas estruturas, você vai ter um padrão industrial, né? Um padrão industrial de modelagem dos dados, né? E com esses dados bem modelados, com toda a ontologia, dá para fazer um mundo. Justamente eles nos contrataram justamente para isso, porque eu não tinha experiência em planta industrial, eu sou geóloga de formação, meus projetos com a Petrobras todos eram em exploração, mas eles insistiram que fosse essa turma aqui da URGS por causa da nossa tradição aí em modelagem de dados. Eu tenho um grupo de modelagem de dados também junto, visualização e ontologias.
Então, entramos no universo, assim, de Digital Twin, novo para mim, pelo menos, né, que não trabalho com planta de produção, agora já trabalho, faz 3 anos que eu estou estudando isso, né, para montar o projeto e para fazer, mas a parte de ontologia, a gente tem um grupo muito forte aqui. Eu sei que existe um grupo do lado das indústrias, né, que estão, assim como surgiu aquela OPC Foundation, né, para a parte de padronização o SDU. É isso, que estão olhando para essa parte. Não, aí, estamos né? trabalhando junto com o SDU lá, e assim, e essa é a minha área de pesquisa, né? Então, esses grupos de padronização no mundo todo aí, eu tenho contato com eles, a gente trouxe peso pesado para o projeto aí que trabalha com a parte de padronização. Mas a propaganda é melhor do que o fato, viu? Já. Exatamente. Não devia contar isso em público. Cara, por isso que eu queria botar isso aqui para funcionar, né? Botar essa camada junto com os demais. Não, mas é o SDU, o padrão é o SDU. É a única coisa que a gente está tendo que interferir no SDU, porque o SDU ele tem um padrão de interoperabilidade, mas não um padrão de modelagem. Né? O significado das grandezas, essa parte toda aí também está mal resolvida ali. Exatamente. Mas, quem chegou mais perto, quem chegou mais perto disso, assim, pelo conhecimento, foi a IBM, né, com o seu Watson, né? Eles também usaram essa estrutura ontológica. Mas é uma abordagem também diferente, viu? É uma abordagem diferente. Mas não sei, eu acho que o Watson, nesse caso aqui, não sei se para manutenção da vida útil, sim, mas acho que na largada tu precisa ainda de um modelo conceitual inicial ali para organizar a bagunça. Que legal, mas vamos ver se a gente consegue conversar mais nisso, né? Para ver se dá para combinar essas áreas, fazer isso, integrar, né? Fazer toda essa infraestrutura aqui funcionar, né? Nossa, muito bom. Olha, certamente nós vamos se encontrar de novo, e agora nós começamos a largar as publicações, está começando as teses de mestrado, porque é 1 ano e meio, já começa a sair os primeiros resultados de teses, né? E assim, nós temos um GitHub, eu posso até passar para vocês aqui o endereço, deixa eu ver se eu pego o endereço, onde a gente está colocando essas ontologias tudo lá. GitHub do grupo aqui. Então, oportunidade de colaboração aí, que de repente surge. Pois é, eu acho que dos dois lados, sabe? Porque também nós não somos tão fortes assim quanto gostaríamos. Deixa eu aproveitar aqui, Mara, me dá licença um instantinho só, queria ver se tem mais, porque está chegando perto de meio-dia, eu queria saber se tem mais alguma pergunta ou comentário aí de alguém da assistência. Só vou deixar o ponteiro aqui. Obrigado. Pessoal, o pessoal que assistiu, centro da disciplina ou não, algum questionamento adicional? Eu queria só fazer uma pergunta aqui. A pergunta não, né? Um comentário, não sei como vai. É porque a conexão caiu e eu não sei se tu falou disso. Na Petrobras fala-se de fazer o monitoramento de poços através da sísmica passiva, porque hoje, né, eles conseguem medir a pressão, aí vários parâmetros, né, dos poços, mas fala-se hoje muito de colocar os sensores durante ali a bacia formação, né? E começar a extrair dados em tempo reais a partir da sísmica passiva. Então, você teve contato com isso, professor Gimiro? Caramba, Thiago, nem um pouco. Talvez a Mara, que está aí da geologia, possa saber sobre isso, mas eu nunca ouvi falar disso, não. De ter essas medições de sísmica para fazer essa parte de monitoramento de operação, né? De condições de escoamento. Não sei disso, não, tá? Não sei se a Mara aí da parte de geologia tem algo a falar. Minha área de exploração é mais geologia empírica, trabalho um pouco com sísmica, mas tem grupos grandes trabalhando nessa parte de processamento o processamento semântico dos dados sísmicos aí, mas eu não sou a melhor fonte para isso, porque eu realmente não trabalho com dados. Também não sei dizer, Thiago. Não tem conhecimento que está sendo implementado isso não, Thiago. Certo, não é porque eu sou da área de imageamento, né, aqui estou fazendo mestrado, e aí os professores falaram que hoje já estão colocando os hidrofones, né, como é que fala, já na formação lá embaixo, abaixo da coluna de água, né? E fazendo monitoramento de todo o volume, já está conseguindo fazer cálculos de volume
de óleo, de gás, e isso a gente vai conseguir calcular a durabilidade, né, da exploração. Da exploração ou da produção? Da produção. Isso eu já vi, essas soluções aí, onde eles fazem os cubos sísmicos 4D, né, em tempo de produção e faz o acompanhamento com sísmica. A Petrobras tem isso implantado já. Libra também já está fazendo esse tipo de implantação. Mas é a indústria, né, que domina essa tecnologia. Mas a ideia é essa, é fazer a sísmica em tempo de produção 4D, ou seja, fazer medições ao longo do tempo e gerar uma série para tu acompanhar o desenvolvimento do reservatório em tempo de produção. É uma tecnologia barata. Eu uso isso. Okay, obrigado. Alguma pergunta mais, pessoal? Eu teria uma pergunta. Eu sou aluno de graduação na UFSC. Aqui eu trabalho na área de modelos proxy de reservatório. Eu queria saber se o senhor ou alguém da COP tem experiência em otimização do tempo real de reservatório ou integração com o sistema de produção, algo nesse sentido, porque nesse contexto aí de digital twin, o grande impedimento aí é o tempo computacional, né? Enfim, como o senhor disse, quando trata de reservatório, o tempo computacional aí explode, né? Sim, sim. Pedro, eu tenho um trabalho assim muito preliminar, né? Porque todas as nossas abordagens foi feita desde o fundo lá do poço até a exportação, né? Então, do fundo do poço para baixo, que é o reservatório, a gente teve um trabalho lá de tentar modelar, né, toda a parte do reservatório usando redes neuronais, né? Tem um trabalho, até se você tiver interesse, eu te passo um artigo que saiu dali, né? Mas com o objetivo, né, de conectar um modelo mais rápido, né, mais simples, com o restante, né, com a parte do fundo do poço até a exportação, né? Essa era a ideia desse desenvolvimento. Mas ele foi bastante preliminar, assim, ele só foi um estudo inicial. Mas certamente tem grupos aí dedicados a isso, né, de simulação de reservatório, seja com os modelos mecanísticos, né, seja com modelos baseados em dados, né? Isso Pedro, você vai encontrar um bocado de exemplos, tá, em cima disso na literatura. Disso aí sai um artigo, você falou, Admiro? Oi? Você falou que tem um artigo desse... Tem um artigo que a gente apresentou, acho que ainda, inclusive, foi em Santa Catarina, viu, Pedro? Foi lá na UFSC, quando a UFSC organizou um evento, acho que em 2019, se não me engano, o DICOPS, né, que é um evento de dinâmica de sistema, né? Então, lá a gente levou isso. Tem um artigo publicado lá no IFAC, tá? Pode depois disponibilizar aí para vocês, para o Félix. Seria bom que a gente coloque o pessoal aqui. Mais alguma pergunta, pessoal, para a gente tentar encerrar no horário? Vai ter almoço virtual também? Pois é, né, Mara? Vamos mandar o cardápio aí via link aqui. O evento está ficando muito sem graça. Eu acho que não tem mais perguntas. Eu vou agradecer ao Admiro, a todos os participantes aí por mais essa sessão aí, uma apresentação muito interessante mesmo. Não sei se o Landau quer dar um fechamento aí, Landau. Não, tá ótimo, aprendi isso. Eu estou sempre aprendendo aqui, eu ouvi um negócio. Lógico que a gente trabalha com ciência e tecnologia o tempo todo, a gente está sempre sendo alimentado por essas novidades todas, né? Mas é muito interessante, muito bacana isso tudo aí. Digital Twin, como a Admiro falou, né? É um nome novo para um monte de coisa que a gente já faz há algum tempo. Mas como muitas de tecnologia, né? Pois é, e é bacana porque o cara resumiu tudo em 2 palavras, né? Quer dizer, e aí, por trás disso tem um mundo de coisas, mas traduz bem, né? O que é o assunto, né? Muito bacana esse nome, né? Muito. Quando o nome é bonito, ele pega, né? Os troços que pegam, cara, né? E aí a gente usa, foi bom, tá bom, não tem jeito, faz parte. Mas foi ótimo. Muito obrigado aí. Beleza, obrigado a todos então. Aí eu vou encerrar a gravação. Mara também. Tá vendo, então, Félix? Obrigado aí pelo convite, tá? Obrigado e Mara, vamos ver se a gente trabalha aí junto, Mara. Os contatos a gente já tem. Vou botar meu e-mail aqui. Isso, põe teu e-mail aí. Ótimo. Landau, eu não estou conseguindo encerrar por aqui, a gravação por aqui, então não sei se
quem está acessando aí no... Tem alcance aí olhando ou não? Tá, tem. Alguém para aqui, senão a gente vai ficar gravando o tempo da hora de gravação. Era bom pedir para quem estiver acessando o Violância aí, porque o Alexandre me deu a autorização aqui, mas eu não consigo... Deixa eu ver se não consigo parar. Vilmar, uma curiosidade, né, que esse simulador que eu apresentei aqui nasceu lá na URGS, tá? Pois é, eu ouvi. Eu ouvi que ele nasceu ali do grupo. Aqui tem um grupo de simulação na engenharia e na química muito forte, né? Muito forte. Eles têm o cara aí, ó. mais, Consegui. Eu saí dali. Conseguiu? Tá bom. Consegui aqui. Eu acho que consegui. Estava em outra reunião. Vamos ver se os informatas estão à altura de fazer algo com esse fôlego aí que vocês fizeram. Inclusive, na época do desenvolvimento, tinha uma parte da equipe que era lá do Instituto de Informática. Lá Eu acho que o Félix, fechando a sala aí, fecha tudo.